tudo bem? Neste vídeo eu vou falar sobre o Teorema de Pitágoras. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? Ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O Teorema de Pitágoras, a gente só pode utilizar ele em um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo que mede 90 graus. Para você obter esse ângulo de 90 graus, você tem que ter dois lados perpendiculares, ou seja, um lado vai estar na horizontal e o outro lado vai estar na vertical. Neste caso, você vai ter um triângulo retângulo. Como o próprio nome diz, triângulo ele tem três lados. Quando ele é um triângulo retângulo, é que ele tem três lados e um ângulo reto. O triângulo retângulo, os lados dele recebem nomes especiais. O maior lado, que é sempre o oposto ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos. Aqui, eu tenho um triângulo ABC. Essa medida aqui, que é oposto ao ângulo A, eu chamei de A minúsculo, ou seja, a medida eu chamei de A. Esse lado aqui, que é oposto ao ângulo B, eu chamei de B, só que no caso letra minúscula. E esse lado que é oposto ao ângulo C, eu chamei de C. Então aqui eu sei que o maior lado é a hipotenusa e os outros dois lados são os catetos. O Teorema de Pitágoras ele diz o seguinte, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Mas eu também posso usar essa fórmula aqui, invertendo de lugar. Começando aqui, pelos catetos e depois da igualdade eu deixo a hipotenusa, tá? Usando no caso aqui a propriedade de simetria. Ou seja, se A elevado a 2 é igual a B elevado a 2 mais C elevado a 2, eu posso dizer, pela propriedade de simetria, que B elevado a 2 mais C elevado a 2 é igual a A elevado a 2. É a mesma forma, só que eu inverti de lugar. Por que eu estou colocando essas duas fórmulas? Quando você não tem a hipotenusa, você utiliza essa fórmula. Quando você tem a hipotenusa e falta um dos catetos, aí você utiliza essa. Essa é uma forma de facilitar. Mas se você quiser usar em qualquer das situações, a primeira ou a segunda, o resultado vai ser o mesmo. Então vamos aqui ao primeiro exercício. Uma escada de 15 metros de comprimento está apoiada sobre um muro. A base da escada está distante do muro cerca de 12 metros. Qual é a altura do muro? Bem, depois de dar uma lida no enunciado do exercício, é aconselhável que você represente esse enunciado através de um esboço, de um desenho. Você faz o esboço de um desenho. Então vamos aqui fazer o seguinte. Você tem aqui o solo. Você tem aqui o solo. E aí ele diz o seguinte, uma escada de 15 metros de comprimento está apoiada em um muro. Então aqui, você tem um muro, Você tem aqui um muro. E você tem uma escada que ela vai estar apoiada aqui, Lembrando que esse desenho aqui é só mesmo para você entender melhor o enunciado. Não precisa ser um desenho bonitinho, não. É só mesmo para você entender o que o exercício está dizendo. Voltando novamente.
escada de 15 metros, então você tem aqui a escada de 15 metros, está apoiada em um muro. A base da escada está distante do muro cerca de 12 metros. A base da escada é essa aqui, ó. Ou seja, a distância daqui até aqui é de 12 metros. Se você levar em consideração o solo com o muro, você vai ter aqui, ó, um ângulo reto. Então aqui você vai ter um ângulo reto. Então esse triângulo que eu formei aqui, ó, é um triângulo retângulo. O que o exercício está pedindo para você calcular? A altura do muro, que no caso seria essa distância aqui, ó. Essa distância é o que eu quero saber. Bem, aqui eu tenho um triângulo retângulo e eu sei qual é a hipotenusa. O 15 é a hipotenusa, o x e o 12, ó, são os catetos. Como eu tenho a hipotenusa, então eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Tá? Mas se quiser usar a primeira, o resultado é o mesmo. Só que eu vou usar essa aqui, ó. Tá? Então a fórmula seria b ao quadrado mais c ao quadrado igual a elevado a 2, né? A ao quadrado. O valor de b e o valor de c são os catetos e o a é a hipotenusa. Então, com certeza, eu já sei que o a é 15. O b pode ser o x ou pode ser o 12. Tá? Aí fica a critério seu. Não tem importância se você colocar o valor do x no b ou no c. Não vai alterar o resultado. Eu vou usar o x no lugar do b. Então a fórmula vai ficar o seguinte, ó. X elevado a 2 mais o valor de c passa a ser o outro cateto, que no caso é 12. Então 12 elevado a 2 e o a é 15, que é a hipotenusa, elevado a 2. Resolvendo as potências, ó, x elevado a 2 vai continuar x elevado a 2 mais 12 elevado a 2 é 12 vezes 12, que vai dar 144. É só multiplicar 12 vezes 12. O 15 elevado a 2 vai dar 225. É só você multiplicar 15 vezes 15. Aqui, ó, você tem um termo que tem letra e os demais não tem. Então vamos deixar antes da igualdade o que tem letra. Então vai ficar o x ao quadrado antes da igualdade. E o 144 eu vou mudar de lugar. Como ele é mais, ele vai ficar menos. Então aqui eu vou ficar 225 menos 144. Resolvendo aqui a subtração, 225 menos 144 vai dar 81. Bem, o que eu quero saber é o valor da letra x. Só que aqui eu tenho que x ao quadrado é igual a 81. Então aqui o que está dizendo? Qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 81? Existem duas opções. O 9, porque 9 vezes 9 dá 81. E também o menos 9, porque menos 9 multiplicado por menos 9 também dá 81. Só que, como x é uma medida, você não tem medida negativa. Como aqui eu tenho uma potência, ó, o inverso da potência vai ser a raiz. Então eu faço a seguinte forma. X é igual a raiz de 81. Ou seja, o valor do x é 9. Como a escada está em metros, então o valor do x, que no caso é a altura, também vai estar em metro. Ou seja, a altura do muro vai ser de 9 metros. Bem, eu tenho aqui um segundo exercício também que vai ser trabalhado no Teorema de Pitágoras. Ele fala o seguinte, ó, calcule a metragem de arame utilizado para cercar um terreno triangular com as medidas perpendiculares de 60 e 80 metros. Considerando que a cerca vai ter 4 fios, né?
né? Considerando que a cerca vai ter 4 fios. Então vamos fazer o seguinte. Ele está dizendo que você tem um terreno triangular e que duas medidas são perpendiculares. Então vamos fazer aqui um esboço desse terreno. Então vamos supor que eu tenho isso aqui. Ó. Se as duas medidas são perpendiculares, vai formar aqui um ângulo reto. Uma medida mede 60, a outra mede 80. Como essa aqui é menor, eu vou chamar de 60 e essa aqui eu vou chamar de 80. O exercício ele quer saber, ó, calcular a metragem. Eu quero saber quantos metros de arame eu preciso para cercar esse terreno. Bem, para eu saber isso, eu preciso descalcular essa medida aqui, ó. Essa medida que eu não sei, eu vou chamar ela de X. Como eu tenho um triângulo retângulo, e essa medida aqui, ó, é a maior, é só você olhar pelo desenho. Essa medida, ela é a maior. Então, ela, no caso, é a hipotenusa. Como eu não tenho a hipotenusa, então eu vou usar a fórmula A elevado a 2 igual B elevado a 2 mais C elevado a 2. O valor do A é a hipotenusa, que no caso é o X. Então vai ficar X elevado a 2. O valor do B, você pode usar o 60 ou o 80, tanto faz. Neste caso aqui. Eu vou usar o B sendo a menor medida e vou usar o C sendo a maior medida. Bem, agora eu vou resolver as potências. X elevado a 2 continua x elevado a 2. 60 elevado a 2 é 60 vezes 60. Você pode fazer da seguinte forma. 6 ao quadrado vai dar 36. Olha, aqui você tem o zero. Como está elevado ao quadrado, aqui tem um zero. Como é elevado ao quadrado, se você multiplicar 1 vezes 2, dá 2. Então você coloca 2 zeros aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa com 80. 8 ao quadrado dá 64. Como aqui você tem um zero, 1 vezes 2 dá 2. Então você coloca aqui o zero, ó, 2 vezes. Continuando, eu tenho x ao quadrado é igual, somando 3.600 com mais 6.400, vai dar 10.000. Bem, se x ao quadrado é igual a 10.000 e eu quero saber o valor do x, é só eu jogar o 10.000 dentro da raiz. E aí você vai calcular a raiz de 10.000. Como é que eu faço a raiz de 10.000? Raiz de 1 é 1. Como aqui eu tenho 4 algarismos 0 e o índice aqui é 2, né, porque é uma raiz quadrada, então se eu tenho 0 4 vezes, eu divido. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então aqui, ó, eu vou colocar o 0 duas vezes. É lógico que existem várias formas de você fazer a raiz quadrada. Essa é uma das formas que eu utilizo. Ou seja, o valor do x é de 100 metros. Aí voltando a ler o enunciado, ele fala o seguinte, ó. Calcule a metragem de arame utilizado para cercar o terreno triangular com as medidas perpendiculares de 60 e 80 metros, considerando que a cerca vai ter 4 fios. Ou seja, o que eu quero saber nesse exercício aqui é o perímetro do triângulo. Então vamos fazer o seguinte, ó. O perímetro do triângulo vai ser, ó, 60 metros mais 80 metros mais o valor de x, que é 100. Somando isso aqui, ó, 60 mais 80 dá 140, mais 100, ó, dá 240 metros. Ou seja, você precisa de 240 metros de arame para cercar o terreno uma vez. Só que ele está dizendo que é para cercar com 4 fios. Ou seja,
Você vai pegar o 240 e multiplicar por 4, que aí você vai descobrir quanto de arame você vai precisar. Então, fazendo aqui a continha, ó, 240 vezes 4. 4 vezes nada, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Ou seja, você vai precisar, para cercar esse terreno, com essas medidas que foram informadas, sendo com 4 fios, você vai precisar de 960 metros de arame. Então aí eu tenho 2 exemplos envolvendo teorema de Pitágoras.